Do Senhor para todas, para todos. Estamos de volta mais uma vez, mais uma quinta-feira. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu fico muito ansiosa para chegar à quinta, porque é tão bom estarmos aqui, né? Estarmos meditando na palavra juntos, lendo a palavra, meditando na palavra juntos. É muito bom, uma coisa gloriosa. O Alcione já entrou aí. Se Deus quiser, será uma live super abençoada e a gente vai dar continuidade ao livro de Gênesis. Nós estamos estudando o capítulo 32 hoje e a gente vai ter assuntos maravilhosos. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, se eu não conseguir a gente continua quinta-feira que vem, mas está uma benção. Esse texto de hoje está uma benção. Ó, Rosa Biela entrou aí, Vanessa Machado também, Marrom, a paz do Senhor para todos. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo meditar na palavra junto. Então, tudo de bom, né? Tudo de bom. Então, olha só. Versículo 32, vamos direto, gente. Vamos direto que hoje tem muito assunto. Capítulo 32 do livro de Gênesis. Abre a sua Bíblia aí. Olha só. Depois aquilo que aconteceu ali, com Labão vai atrás de Jacó, né? Tudo que a gente estudou semana passada, não vou repetir tudo aqui. Capítulo 32, olha o que está dizendo aí. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Gente, isso aqui é lindo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Maanaim. Olha só, gente, que coisa linda. Depois de todo aquele impasse, de toda aquela problemática que Jacó teve com Labão, né? Ele vai de volta, segue de volta para sua casa. E aí, o que acontece nesse caminho de volta para casa? Jacó encontra-se com anjos. Os anjos de Deus saíram ao encontro de Jacó. E Jacó viu tantos anjos ali que ele falou: este é o acampamento de Deus. Gente, isso aqui são dois versículos muito fortes que começa aqui em Gênesis 32. O pastor JB, ele falou numa de suas maravilhosas mensagens, né, que eu estou sempre ouvindo as mensagens do pastor JB. Ele falou uma coisa muito interessante em relação ao mundo espiritual. Ele falou o seguinte: todos nós vazamos. Todos nós vazamos. O pastor JB falou exatamente isso. Nós vazamos. Então, nós precisamos nos encher da presença de Deus, da glória de Deus, porque ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, Paz do Senhor, Conceição, a gente vaza. Então, o pastor JB, ele fala exatamente isso. Nós precisamos de sonhos proféticos. Nós precisamos da visita dos anjos. Nós precisamos da glória de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos nos encontrar com Deus todos os dias. Isso é muito, muito, muito importante o que ele falou. E eu concordo em tudo que o pastor JB falou aqui. Aqui nesse momento decisivo da vida de Jacó, os anjos vêm encontrar-se com Jacó. Agora eu pergunto para vocês que estão aí comigo agora, Vaninha, pastor Luciano entrou aí também, Conceição, o pessoal que já está aqui, irmão Alcione, o pessoal que já está aqui comigo. Por que os anjos de Deus foram ao encontro de Jacó? Me responde isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que os anjos de Deus foram ao encontro de Jacó? Na Bíblia, é frequente a intervenção dos anjos em situações humanas. Nós temos vários relatos na palavra de Deus sobre a intervenção dos anjos nas situações mais diversas humanas. Embora os anjos normalmente tomem a forma humana, ou os anjos normalmente não tomam a forma humana, afinal de contas, anjo é anjo, mas aqui
esses anjos, eles deveriam ter alguma coisa diferente, porque Jacó imediatamente reconhece que são anjos que estão vindo ao seu encontro. Aqui, olha só, Jacó seguiu seu caminho, capítulo 32, e os anjos de Deus saíram para encontrá-lo, e Jacó os viu. Aliás, não foi a primeira vez que Jacó vê anjos. Você lembra que quando ele saiu da casa do seu pai, né, no caminho, ele dorme sob uma pedra. Nós já passamos por essa live, né? Ele dorme, coloca a cabeça numa pedra e ele sonha, ele tem um sonho onde uma escada toca a terra até o céu. E ele vê nessa escada anjos subindo e descendo. Então não foi a primeira vez que Jacó vê anjo. Nesse momento aqui, quando ele retorna para casa, ele também vê anjos. Então, lá em Betel, né? Vocês lembram muito bem disso. Lá em Betel ele viu anjos. Teve uma visão de anjos. O que são anjos? Né? A gente quase não fala sobre isso, né? A gente quase não comenta sobre isso. E a gente sabe que os anjos, eles estão a favor do povo de Deus. Eles trabalham a favor do povo de Deus. Então, o que são os anjos? O que são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. Onde está escrito isso? Hebreus. Vamos lá, vamos para o livro de Hebreus. Abre a sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Vamos lá, gente. Vamos meditar na palavra, porque a gente precisa ter um conhecimento mais profundo sobre essa questão dos anjos. Os anjos foram ao encontro de Jacó. Hebreus capítulo 1, versículo 14 ou 14, tanto faz falar 14 ou 14, está certo as duas maneiras. Então, olha o que está falando aí sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, preste atenção. Os anjos de Deus, eles estão ao nosso serviço. Vocês sabiam disso? Que os anjos do Senhor, eles estão a serviço do povo de Deus. Embora a gente não possa ver os anjos, né, a olho nu, né? A não ser que você tenha o dom de visão, né? Muita gente tem o dom e o Senhor mostra, né? Anjos do Senhor. Embora a gente não veja frequentemente anjos, né, ali com os nossos olhos, embora a gente não tome conhecimento da sua ajuda, os anjos do Senhor, eles estão nos servindo. Os anjos do Senhor estão nos protegendo. E nem sempre a gente tem essa consciência, né? Mas a mão do Senhor, ela envia anjos ao nosso favor. Anjos, na realidade, eles são providência de Deus para o povo de Deus. Os anjos obedecem às ordens de Deus. E a Bíblia fala no Salmo 91, versículo 11, versículo 12, que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos livrar dos tropeços. Muitas vezes você não tem ideia, você não tem uma noção de quantas vezes Deus já enviou anjos para te defender, para te proteger. Porque os anjos, eles estão a serviço de Deus. O Salmo 91, que é um salmo muito conhecido, vamos lá, gente, vamos abrir nossa Bíblia, nada de preguiça, vamos folhear as páginas da nossa Bíblia e vamos aprender a palavra. Salmo 91, versículo 11, versículo 12, diz assim, ó: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, nós sabemos, nós temos consciência que o Senhor, ele designa anjos para nos ajudar. E na realidade, gente, muita coisa deixa de acontecer na nossa vida porque o Senhor designa anjos para nos guardar. São muitos livramentos que Deus nos dá. Muitos deles a gente nem toma conhecimento. Então, quando Jacó segue o seu caminho em obediência a Deus, né, porque ele precisava voltar para casa, Deus designa anjos para estarem ao lado de Jacó. A Patrícia colocou aí: estou emocionada vendo você pregar
depois de tanto tempo. Sou sua fã, nunca esqueça, irmã Alessandra. Patrícia, deixa eu ver. Patrícia Mendes. Gente, tem muito tempo, Patrícia, que a gente não se fala. Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vinda aqui, ó. Eu tô aqui toda quinta-feira. Não fica com saudade, não. Toda quinta-feira eu tô aqui, trazendo um pouquinho da palavra de Deus, meditando num pequeno grupo aqui, né, com pessoas que gostam de Bíblia também, ó. Um prazer ter você comigo aqui, Patrícia. Glória a Deus. Então, gente, aqui, quando Jacó ele retorna para casa, imediatamente Deus designa anjos. E o mais interessante é que Deus não esconde esses anjos da vista de Jacó. Deus faz questão de mostrar para Jacó os anjos que ele designou para ele. Isso é muito interessante. Aqui, os anjos, eles se deixam ser vistos por Jacó, porque na maioria das vezes os anjos estão do nosso lado, nos protegendo, nos guardando, e eles não se deixam mostrar, a gente não vê. Mas nesse caso aqui de Jacó, os anjos se deixaram ser vistos. E ao ver que existiam mensageiros do Senhor ali, Jacó batizou aquele lugar de Maanaim, que quer dizer o quê? Maanaim, quer dizer acampamento de Deus. Ele viu tanto anjo ali que ele falou, meu Deus, o Senhor está acampado aqui neste lugar. Na realidade, Maanaim quer dizer 2 acampamentos, né? Lá no hebraico quer dizer 2 acampamentos. Então Jacó está dizendo assim, eu estou acampado aqui, eu estou passando por esse lugar, indo para casa, e Deus também está acampado aqui, me guardando, me designando os seus anjos para mim. Patrícia colocou aí que vai acompanhar toda semana. Ô, glória, mais uma aqui para estudar junto. É muito bom, gente, estar aqui. Toda quinta-feira eu tô aqui, Patrícia. Toda quinta-feira nós estamos aqui estudando um capítulo do livro de Gênesis. Já passamos por vários livros, agora estamos no livro de Gênesis. Então, gente, ao ver os mensageiros de Deus, Jacó batizou aquele lugar de acampamento de Deus. E ali, Jacó percebe que Deus está cuidando dele. Jacó percebe que não está sozinho nesse caminho, indo de volta para casa. Então, presta bem atenção, gente. Nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está conosco na jornada da nossa vida. O Senhor designa anjos para nos guardar quando nós estamos em obediência. Então, Jacó recebe ali uma confirmação que o Senhor estava com ele, então ele sabia que Deus estava ali guardando ele, guardando a casa dele, guardando a família dele. Isso é muito importante. Então, a gente já começa aqui capítulo 32 de Gênesis, né? Percebendo esta grande realidade, que os anjos do Senhor estavam com Jacó. E nós temos que entender que os anjos do Senhor também estão acampados ao nosso redor para nos guardar. Que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Você é salvo? Você vai herdar a salvação? Então, fique sabendo que o Senhor tem designado anjos para guardar o seu caminho e o meu caminho. E às vezes a gente pergunta assim, meu Deus, o que são anjos? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, gente. Antes de entrar aqui, Jacó caminhando para casa, eu quero falar um pouquinho sobre os anjos, tá? Os anjos, eles são criaturas. Os anjos, eles são seres criados. Eles foram feitos do nada pelo poder de Deus. A gente não sabe exatamente qual foi a época exata em que Deus criou os anjos. Porém, nós sabemos que muito antes que aparecesse, que Deus criasse o homem, os anjos já existiam. Deus já tinha criado os anjos antes de criar o homem. E eles existiam já servindo a Deus, glorificando a Deus. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que existem 2 classes de anjos. Existem os anjos bons e existem os anjos maus, né? Isso a Bíblia nos revela. Os anjos, sendo criaturas de Deus, eles não aceitam a adoração. Isso é muito interessante. Um anjo de Deus, ele nunca vai aceitar ser adorado. A gente tem esses textos muito claros na Bíblia, inclusive lá em Apocalipse 19, versículo 10, fala sobre isso, né?
quando João se prostra ali, se joga diante de um ser celestial, do anjo do Senhor, e o anjo imediatamente manda João se levantar. Pode se levantar, porque eu sou conservo seu. Então o anjo ele não recebe adoração, tá? E nós somos proibidos de adorar anjos. Irmã Alessandra, o que a senhora está falando? Eu estou falando duas coisas muito importantes, porque a gente quase não fala sobre isso. E hoje a gente vai esclarecer alguns pontos, já que a gente está tratando aqui, né, logo, capítulo 32, versículo 1 e 2, falando sobre anjos. Primeiro, os anjos foram criados por Deus. Eles são criaturas, eles não aceitam adoração. Toda vez que você vê um anjo recebendo adoração, porque esse anjo é o Senhor Jesus. Antes do Senhor Jesus nascer, né, aqui na terra, como Filho de Deus, em algumas vezes ele se manifestou no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Quando aparece a expressão o anjo do Senhor e o S maiúsculo, Senhor, então esse anjo é Jesus, muito antes de nascer, tá? Mas tirando isso, anjo não aceita adoração. Isso está escrito em Apocalipse 19, versículo 10. Anota na sua Bíblia, anota aí na sua anotação. Anjo não aceita adoração. E nós somos proibidos de adorar anjos. Então, presta bem atenção. Eu quero que você abra sua Bíblia agora aí, comigo, no livro de Colossenses, tá? Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Olha o que está dizendo aí no versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então presta bem atenção. O culto a anjos é proibido por Deus. A paz do Senhor, Amanda, seja bem-vinda. Nós, cristãos, nós não adoramos anjos. Isso precisa ficar claro. A Bíblia, ela não orienta a adoração a anjos, porque o anjo ele foi feito para adorar a Deus. Então, como que o anjo vai receber adoração? Então, isso precisa ficar bem claro, tá? Anjos são espíritos. Os anjos são espíritos, são descritos como espíritos, porque, diferentemente dos homens, eles não estão limitados a condições naturais e físicas. Então, anjos são espíritos. Os anjos, eles aparecem e desaparecem à vontade. Eles movimentam-se com uma rapidez inconcebível, sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, o anjo também tem o poder de assumir a forma de um corpo humano, a fim de tornar visível a sua presença aos homens. Então, a gente pode ver, já passamos por esse capítulo lá em Gênesis 19, quando Deus visita Abraão, inclusive as Mulheres com Livros estudamos sobre Sara semana passada, né, gente, lá no Mulheres com Livros, e a gente vê que Abraão e Sara receberam a visita de anjos. Eles receberam a visita de anjos. E esses anjos, eles apareceram a Sara e Abraão como se fossem homens, né? Porque os anjos, eles têm essa capacidade. Eles são invisíveis, são espíritos, mas eles também podem assumir a forma humana. Isso aconteceu lá em Gênesis 19, versículo 1 ao versículo 3. Então, olha só, quantas informações nós já temos aqui na Bíblia acerca dos anjos. Os anjos, eles são imortais. Um anjo, ele não está sujeito à morte, tá? Em Lucas 20, versículo 34 ao 36, Jesus explicou isso para os saduceus, que os santos ressuscitados vão ser como os anjos. Em que sentido Jesus falou isso? No sentido que eles não podem mais morrer. Então, anjos são imortais. Anjos são numerosos. Ateliê Sons Entrelaçadas também entrou aí. Moriza, a paz do Senhor. Moriza, seja bem-vinda aqui. Gente, Moriza fez um bonequinho pra mim, do Príncipe da Água, lindo. Vou fazer uma live sábado, às 3 horas da tarde. Quero até convidar vocês falando sobre o meu livro Príncipe da Água, tá? E vou mostrar pra vocês o personagem lindo que a Moriza fez. Mas vamos deixar isso pra sábado, lá na minha página da literatura. Vamos voltar aqui pro tema aqui. Os anjos são numerosos. As escrituras nos ensinam, gente, que os anjos são um número incontável. Não dá para contar anjo. São milhares e milhares, milhões de milhões, né? Onde está escrito isso, irmã Alessandra?
Daniel capítulo 7, versículo 10. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. Então, os anjos, eles são numerosos. É uma grande multidão do exército celestial. Existem muitas passagens na Bíblia que falam isso, que dão conta disso, que os anjos são numerosos. Eu posso citar Daniel 7:10, eu posso citar Mateus 26, versículo 53, eu posso citar Lucas 2:13, né, quando do nascimento de Jesus, milhares de anjos alegres, né, saudaram a Jesus, né, quando Jesus nasceu, né, anunciaram o nascimento de Jesus. Então, quando a Bíblia fala assim, que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, quer dizer isso. Ele comanda milhares e milhares de anjos. Ele comanda milhões e milhões de anjos. Os anjos, eles são descritos como varões, né? Toda vez que a gente vê falando sobre anjos na Bíblia, a gente vê, são sempre descritos como varões. Mas na realidade, anjo não tem sexo. Anjo não tem anjo mulher e anjo homem. A Bíblia, tá, gente? Ela ensina isso pra gente. Por quê? Porque eles não se propagam. Anjo é anjo, ele foi criado para adorar a Deus, para servir ao povo de Deus, mas eles não têm sexo, então eles não se reproduzem. O mesmo número de anjos que foram criados por Deus lá na antiguidade, muito antes do homem surgir, é o mesmo número que tem agora, não aumentou nem diminuiu. Tá? Porque eles não se propagam espécies. E Jesus também já ensinou sobre isso quando esteve aqui falando conosco. Então, já deu para ter uma noção aí, né, gente, em relação aos anjos. Quando a Bíblia fala anjo do Senhor, isso quer dizer que o nome de Deus está nele. Eu já expliquei, antes de Jesus nascer na sua forma humana, em muitos episódios na Bíblia, no Antigo Testamento, se tinha essa escrita, né? O anjo do Senhor apareceu. Toda vez que você vê na Bíblia o anjo do Senhor com S maiúsculo, né? O meu anjo irá à sua frente, é porque o nome de Deus está nele. E existem algumas classes de anjos. Eu não vou falar tudo, gente, porque não tem como eu falar tudo. Eu quero entrar aqui na mensagem de Gênesis 32. Mas eu quero explicar um pouquinho sobre isso, porque pouco a gente fala sobre isso, né? Existe pouco ensinamento sobre isso. Então, existem classes de anjos? Existem sim. Existem arcanjo. O que é o arcanjo? Por exemplo, a Bíblia chama de Miguel de arcanjo. Miguel é mencionado como um arcanjo, que é um anjo principal. Lá em Judas 9, está falando sobre isso, que quando Moisés morreu, Satanás disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Isso está escrito lá no livro de Judas. Então, o arcanjo é uma classe de anjo, uma classe principal de anjo. O anjo protetor da nação israelita também aparece como sendo um arcanjo. Gabriel é mencionado de uma maneira que o posiciona numa classe muito elevada. Todas as grandes mensagens do céu para a terra vieram por um mensageiro do céu chamado Gabriel. Quando da notícia de João Batista, que seria o precursor de Jesus, foi Gabriel que trouxe a notícia. Olha só que interessante, né? Para Zacarias. E também do nascimento de Jesus também. Então, o arcanjo Gabriel, ele está na presença de Deus. Está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículo 19. Então, presta bem atenção. Olha quanta coisa a gente já aprendeu aqui. Quem entrou agora, a paz do Senhor. O Marcinho também entrou aí, a paz do Senhor. Estão em viagem missionária, estão lá em Corumbá, entraram aí. Glória a Deus, que bênção. Tem muita gente aqui hoje. Então, olha quanta coisa a gente já viu aqui, gente, em relação a anjo. Nós vimos que os anjos são criaturas, eles foram criados por Deus, eles são espíritos, eles são numerosos. Existem classes de anjos, existe anjo do Senhor, existe anjo eleito. Você já ouviu essa palavra na Bíblia? Anjo eleito. O que quer dizer essa palavra, irmã Alessandra? Anjo eleito. Anjos eleitos são provavelmente aqueles anjos que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Você sabe que houve uma rebelião no céu, né? Satanás, ele arrebanhou 1/3 dos anjos. Com a mensagem dele de rebelião, ele arrebanhou 1/3 dos anjos. E os anjos que não foram atrás de Satanás, que não deram ouvidos a Satanás,
foram chamados na Bíblia de anjos eleitos. Onde está escrito isso, irmã Alessandra? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. E Mateus 25, versículo 41, também está falando sobre isso. Olha uma outra curiosidade interessante. As nações têm os seus anjos, que protegem as nações. Irmã Alessandra, onde está escrito isso? Lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13 e o versículo 20... Esse texto aqui dá conta, né, parece ensinar que cada nação tem o seu anjo protetor. Inclusive, a nação de Israel também tem o seu anjo protetor, né? Talvez daí saia essa crendice, né? As pessoas acreditam em anjo da guarda. Nós não acreditamos em anjo da guarda, né? Cristãos, protestantes, nós não acreditamos em anjo da guarda, que existe um anjo específico para cada pessoa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Deus acampa o seu anjo ao nosso redor, os seus anjos ao nosso redor. A Bíblia não diz que nós temos um anjo específico para cada pessoa. A Bíblia não diz isso. Então a gente não pode ir além daquilo que a Bíblia diz. Nós temos também os querubins, que é uma classe elevada de anjos. Eles são relacionados com propósitos retributivos e redentores, né? E quando a Bíblia fala sobre os querubins, como é que eles descrevem os querubins? Gente, esses anjos são descritos como tendo rosto de homem, olha só, gente, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Gente, que coisa! É um ser assim, né, surreal, né? Como diz a minha amiga Lídia Cabral, o querubim é uma classe muito elevada de anjo. Nós também temos os serafins. Olha só, eu estou falando das classes de anjos. Os serafins, eles são mencionados lá no livro de Isaías, capítulo 6. A gente sabe muito pouca coisa sobre os serafins, tá? Mas parece que serafim quer dizer amor ardente. Amor ardente. Isso quer dizer o quê? Que a palavra serafim literalmente significa ardente. Isso quer dizer o quê? Que eles têm um amor muito, muito, muito grande pelo Senhor. Eles são serafins. Olha só, que coisa linda. E tudo isso, gente, a Bíblia fala. A Bíblia diz que os anjos são obedientes. Anjo não questiona a ordem. Anjo não questiona a ordem. Se Deus falar assim, você vai lá agora, desce na terra e mata aquele povo que está tentando acabar com o meu povo. A gente vê muito isso no livro do Antigo Testamento, né? Quando Senaqueribe, ele mandou aquela carta desaforada para o rei, dizendo que ia acabar com aquela cidade. Gente, Deus mandou anjos ali, ó, e foi uma coisa assim, anjo obedece. Anjo não questiona a ordem, isso é muito interessante. Eles são extremamente obedientes. Os anjos são reverentes, eles adoram a Deus, eles têm a mais elevada adoração a Deus. Os anjos são sábios, eles sabem discernir entre o bem e o mal. Os anjos são mansos, isso quer dizer o quê? Que anjo ele não abriga ressentimento pessoal. Anjo não injuria o seu opositor. Gente, onde está escrito isso? Judas capítulo 9, se você abrir sua Bíblia aí, Judas capítulo 9, vamos lá, rapidinho. Muito interessante, gente, muito interessante. O anjo, ele não guarda ressentimento, não. Você pode falar qualquer coisa pro anjo, no mundo espiritual, e ele não guarda ressentimento, não. Olha só, no livro de Judas, versículo 9, olha o que está dizendo. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, olha só, que coisa interessante, né? A Bíblia, ela é linda. A Bíblia fala sobre tudo, gente. Os anjos são poderosos, os anjos são santos, são mensageiros de Deus, são servos de Deus. Então, tudo isso a Bíblia dá conta para nós, ela ensina para nós. Por que eu estou falando em anjo? Porque em Gênesis 32, quando Jacó volta para casa, decide voltar para casa, o que acontece? Os anjos vão ao encontro de Jacó. Por isso eu estou falando um pouquinho sobre anjos. E aí, vamos lá. Vamos voltar para o texto, gente. Nós estamos em Gênesis 32. O que Jacó faz antes de encontrar-se com seu irmão? Deixa eu ver um pouquinho d'água aqui.
O que Jacó faz? Jacó agora está voltando para casa. Depois de 20 anos, ele está retornando para casa. Versículo 3, 4 e 5, vamos lá, Gênesis 32. Diz assim: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, no território de Edom. E lhes ordenou: Assim falareis ao meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando-te comunicar ao meu senhor, para lograr mercê a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Nós fomos ao teu irmão Jacó. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, com 400 homens com ele. Presta bem atenção, gente. Da última vez que Jacó tinha visto Esaú, ele estava pronto para matar Jacó. Presta bem atenção nisso. Quando Jacó sai de casa, vocês lembram dessa história? Ele engana o pai para receber a bênção. Esaú ficou com ódio mortal dele, ameaçou ele de morte, disse que quando o pai morresse ele ia matar Jacó. Jacó foge para a casa de Labão. E a gente conhece toda essa história porque a gente está estudando Gênesis aqui desde o início do ano. Então, a última vez que Jacó viu Esaú estava pronto para matá-lo. E agora? E agora ele está voltando para casa. E agora? E agora? O que ia acontecer? Por ele temer esse encontro, porque ele ficou com muito medo desse encontro, Jacó, antes de se encontrar com seu irmão, ele manda o mensageiro. Ele manda o mensageiro na frente com presentes. Isso é muito interessante. Com presentes. Porque a intenção de Jacó não era brigar. Jacó queria resolver aquela questão antiga de muitos anos. Então Jacó queria maciar o coração de Esaú. Então ele mandou presente. Tinha chegado finalmente o momento, o grande momento de Jacó enfrentar o seu passado. De Jacó buscar reconciliação com Esaú. Porque esse momento, ele chega para nós, né? A gente, na estrada da vida, na jornada da vida, às vezes a gente tem algumas questões com algumas pessoas, algumas situações, e chega um momento que a gente precisa resolver. E para Jacó esse momento tinha chegado. Ele tinha que voltar para casa, ele tinha que se reconciliar com seu irmão. Ele sabia que o tempo não cura todas as feridas. Ele sabia que o tempo não acalma os vendavais da consciência. Jacó sabia que só o perdão poderia pacificar a sua alma e restaurar a sua vida. Então Jacó aqui, ele nos dá uma lição super importante. Precisamos resolver as nossas questões. Precisamos resolver as nossas pendências com o passado. Nós não podemos ficar carregando situações na nossa vida que vão atrapalhar o nosso desenvolvimento. Então Jacó sabia que tinha deixado uma questão para trás, ele tinha feito coisas erradas. Apesar dele ser um homem que a vida machucou muito ele, a vida ensinou muito ele sabia que ele tinha errado lá atrás. E ele precisava resolver essa questão. Então, quando Jacó manda um mensageiro para o seu irmão, ele conta essa história. Ó, diz para o meu irmão que o tempo passou. Diz para o meu irmão que eu fui para a casa do nosso tio, Labão, mas que eu não vi o cumprimento da bênção de primogênito. Diz para o meu irmão que eu fui servo na casa de Labão. Eu não me tornei príncipe, nada disso, eu sobrevivi com muito esforço. Então, em outras palavras, ele estava dizendo isso: vai lá, diz pro meu irmão, que eu nunca deixei de ser peregrino, diz pro meu irmão que eu sofri, eu fui servo durante muitos anos. Então Jacó, ele narra a sua dificuldade do passado, ele tenta dar um relatório sobre a vida dele. Olha, hoje eu estou aqui com bois, com gado, com fazendas, mas foi porque o Senhor me ajudou, a adquirir tudo isso. Mas eu fui servo, eu trabalhei muitos anos na casa do nosso tio. Eu não virei príncipe, nada disso. Tudo que eu tenho foi com muito esforço. E ele fala uma coisa muito importante aqui.
Olha só o versículo que a gente leu aqui. Ele falou assim, olha, comunica ao meu Senhor que eu preciso lograr mercê à sua presença. Olha a humildade de Jacó. Né? Olha a humildade de Jacó. Então, Jacó, ele tinha conhecimento onde o irmão dele estava. Ele tinha conhecimento que o irmão dele estava em Seir, né? No território de Edom. E durante os 20 anos que Jacó estava longe, né? No exílio, Esaú viveu a vida dele. Esaú viveu a vida dele. A Bíblia fala, né? A história conta, fala que Esaú desapossou as pessoas de Seir, os moradores de Seir. Esaú impôs um poderio militar ali, né, conforme o pai dele, né, Abraão tinha dado... Abraão não, Isaac, né? Isaac tinha dado a bênção para ele, falando que ele ia ser um conquistador com a sua espada, que ele ia viver da sua espada, e realmente isso aconteceu, né? E Jacó enviou mensageiros na sua frente, porque ele queria abrandar o coração do irmão, né? Ele não queria uma briga, ele não queria brigar com o irmão, mas na realidade ele não sabia qual seria a reação de Esaú depois de 20 anos. Né? Eles dois separados. Gente, lembrando que eles dois eram irmãos gêmeos. Eles nasceram no mesmo dia e na mesma hora. Eles eram irmãos gêmeos que lutaram pelo amor do pai e da mãe dentro de casa, né? E você conhece a história de Jacó, né? De Jacó, que enganou o pai para pegar a bênção da primogenitura. Mas Jacó não queria, naquele momento Jacó não queria confronto, Jacó queria paz, Jacó não queria briga, Jacó não queria desavença. Ele estava com medo de chegar perto do irmão, mas ele sabia que ele precisava vencer isso, que ele precisava resolver isso. Jacó, na realidade, ele queria reconciliação. Mas, gente, quando ele manda mensageiros falar, né? E manda presentes para Esaú, no versículo 6, os mensageiros voltaram para Jacó e deram uma notícia que para Jacó caiu como uma bomba. Porque eles falaram assim, olha, nós fomos ao teu irmão, nós demos o recado para ele, nós mandamos tudo que você falou para a gente falar, a gente falou, e ele vem ao teu encontro com 400 homens. Gente, eu imagino como Jacó ficou quando soube dessa informação. Jacó, ele teve um medo aterrador. Quando os mensageiros dele voltam e dizem, olha, a gente deu teu recado, a gente falou tudo direitinho, mas Esaú tá vindo para cá. E ele não tá vindo sozinho. Ele tá vindo com 400 homens. Ele tá vindo escoltado com 400 homens, um contingente, um exército, um pequeno exército, 400 pessoas estão vindo com ele. Então, por quê? Porque Esaú, ele já tinha se tornado um líder de mercenários, né? A bênção que Isaac deu para ele lá em Gênesis 27, versículo 10, tinha se cumprido. Ele estava vivendo da sua espada. Então, ele era um grande líder naquele lugar, né? Em Seir, ele era um grande líder. Então, preste atenção, gente. Vamos pensar, vamos se colocar no lugar de Jacó aqui. Como você se sentiria se você soubesse que você está prestes a encontrar a pessoa quem você trapaceou há 20 anos atrás? Tirando dele o bem mais precioso que ele tinha, que era a sua primogenitura. Imagine como Jacó estava com o coração, como estava o coração de Jacó depois desses 20 anos, e sabendo que o irmão estava vindo ao encontro dele com 400 homens. O que Jacó faz? Vamos continuar lendo aqui, gente? Jacó teve medo e se perturbou. E olha o que ele fez. Alcione colocou que ele temeu na base. Ele tremeu na base, né, Alcione? Realmente. Quem não tremeria, né, Alcione? Quem não tremeria? E aí, olha o que ele faz. Ele teve medo, ele se perturbou e ele dividiu a família dele em 2 bandos, né? O povo que estava com ele ali, né, tanto família como servos, tudo, ele dividiu em 2 bandos. Ele dividiu os rebanhos, os bois, os camelos, porque ele pensou assim, se o Esaú vier e ferir um bando, o outro tem chance para escapar. Olha o que ele pensou, gente.
ele estava pensando pior ali, né? Ele não sabia qual era a reação de Esaú, então ele estava pensando pior. Então ele fez alguma coisa assim, deixa eu ver o que eu posso fazer para remediar um pouco essa situação, para mim não perder todo mundo da minha família. Então ele dividiu em 2 bandos. E aí, depois que ele fez isso, né, ele fez aquilo que ele podia fazer naquele momento, né? Porque ele não podia fazer muita coisa, gente. 400 homens vindo ao encontro dele, não tinha muito o que fazer. Ele fez alguma coisa, mas a coisa mais importante que ele fez aqui foi orar. Foi orar. Versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem. Ele lembrou que foi o próprio Deus que estava mandando ele de volta para casa. Olha o que ele diz: sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade que tu tens usado para com o teu servo. Pois com apenas um cajado eu atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Olha a oração que ele faz. Porque eu temo, para que não venha matar-me e matar-me as mães com os seus filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, gente, olha só que interessante, vou dar uma paradinha aqui. Então Jacó, ele reparte a família, né? Ele pensa assim, poxa, se Esaú vier e matar parte da minha família, pelo menos outra tem chance de escapar. Então ele dividiu, né, em 2 bandos, mas foi uma estratégia, claro, foi uma estratégia humana, vamos dizer assim, né? Humanamente falando, ele fez alguma coisa. Foi uma estratégia prudente, mas a melhor coisa que Jacó fez aqui não foi dividir a família e os bens dele em 2 bandos, foi orar. Quando tudo estava contra ele, né? Ele não sabia qual era a reação do irmão, ele não sabia o que ia acontecer, ele orou. Quando todos os seus recursos entraram em colapso, né? Quando ele não sabia mais o que fazer, ele orou. Isso também nós precisamos trazer para a nossa vida. Faça o que está nas tuas mãos para fazer, faça aquilo que está ao teu alcance para fazer, mas aquilo que você não pode fazer, tenha certeza absoluta que Deus pode fazer por você, assim como ele fez por Jacó. Deus já tinha falado com Jacó, volta para a terra, volta para lá, que eu vou te abençoar. Mas Jacó era humano, né, gente? Ele temeu. Quem não temeria? Ele temeu. E eu achei super interessante essa oração que Jacó faz aqui. Muito, muito interessante. Se você analisar aquilo que ele falou para Deus nesse momento de oração, é muito interessante e eu quero trazer isso também para a minha vida. Primeiro, a quem ele orou? A quem Jacó orou? Isso é muito importante. Muita gente reza, muita gente ora, mas será que está orando para a pessoa certa? Jacó orou ao Deus dos seus pais. Jacó orou ao Deus da aliança. Jacó orou ao Deus da promessa. Ele orou para a pessoa certa. Ele falou com a pessoa certa. Ele se dirigiu à pessoa certa. Ele orou a Deus. É um ponto super importante aqui. Às vezes as pessoas têm coração sincero, mas elas oram para a pessoa errada. Não existe um outro nome na qual devamos ser salvos, só o nome de Jesus. Então, Jacó deu assim um passo super importante para ser ouvido. Ele orou para a pessoa certa. Agora, como ele ora? Como Jacó ora? Jacó, ele se derrama ali diante do Senhor. Jacó, ele ora humildemente. Jacó ora humildemente. Jacó reconhece que ele é indigno. Jacó reconhece que ele é um pecador. Jacó reconhece que ele depende da misericórdia de Deus. Ele fala, eu sou indigno de todas as tuas misericórdias, de toda a tua fidelidade que tu tens usado para comigo, para com o teu servo. Olha só o que ele fala.
né? Eu sou indigno, eu não mereço. Quando a gente chega diante de Deus e a gente reconhece que a gente não merece nada e Deus é o Deus que pode nos dar tudo, né? Que nós não merecemos, mas Deus é um Deus abençoador, nós já estamos dando aí o segundo passo para sermos abençoados na nossa oração. E a terceira coisa que eu achei muito importante aqui na oração de Jacó, o que ele reconhece. Jacó reconheceu a generosa providência de Deus. Olha o que Jacó fala para Deus: Senhor, eu saí de casa só com um cajado na mão. Eu saí de casa praticamente com a roupa do corpo, sem nada. Eu saí sem nada. Eu saí só com um cajado na mão. E olha agora como eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa com uma família numerosa. Eu estou voltando para casa com muitos bens, né? Mesmo tendo um sogro que enganou ele, né? Que trapaceou, que mudou seu salário 10 vezes, né? Que tentou passar ele para trás o tempo todo. Mesmo assim, o Senhor abençoou Jacó. Nós precisamos entender isso. Que a nossa bênção, ela não está na mão das pessoas. A providência para a nossa vida não está na mão das pessoas. A nossa bênção e a nossa providência está nas mãos do Senhor. Então Jacó, ele ora a Deus, ele ora com humildade e ele reconhece a providência de Deus. Ninguém que é ingrato tem condições de receber mais de Deus. E isso a gente precisa entender. A gratidão, ela abre uma estrada para milagres na nossa vida. Por isso, eu agradeço ao Senhor. Depois, eu sou muito grato ao Senhor. Tudo que o Senhor faz por mim, eu agradeço. Eu agradeço por tudo que o Senhor me concedeu. Porque quando a gente é grato, a gente abre caminho para que Deus nos abençoe mais. Como Deus vai abençoar um murmurador? O murmurador, ele abre o chão debaixo dele. O murmurador não recebe nada de Deus. Quem fica todo tempo reclamando, murmurando, reclamando das coisas, porque quando você murmura, você está dizendo que Deus errou, que Deus não sabe o que está fazendo. Então, como você vai receber mais de Deus se você está no caminho da murmuração? Saia do caminho da murmuração e entre no caminho da gratidão. Quando você começa a agradecer a Deus pelas bênçãos, Deus manda mais. Deus manda mais. Deus manda mais. Quanto mais você é grato, mais Deus manda. Isso é um segredo. Então, o murmurador, ele abre um chão debaixo dele. O adorador, ele abre o céu diante dele. É muito diferente. Então, Jacó, ele reconhece aqui que, olha, foi o Senhor que me abençoou. Eu saí de casa sem nada e eu estou voltando com tudo. Então, foi o Senhor que me abençoou. E ele ora ao Senhor: Senhor, não deixa o meu irmão me matar. Não deixa o meu irmão me matar. E aí ele manda presentes novamente para o seu irmão. Olha só, ele passou a noite ali no versículo 13. Ele separou do que ele tinha um presente para o seu irmão. Ele deu 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Foi um senhor presente que ele manda para o seu irmão. Ele entrega na mão dos seus servos e manda o servo dele lá entregar o presente para o seu irmão, porque ele quer, né, reconciliação. E aí, a história segue aqui, não vou ler tudo, gente, porque o texto é muito grande, né? E aí, quando ele percebe, né, que ele fez tudo o que ele poderia fazer, a Bíblia fala que Jacó, ele se levanta naquela noite, ele toma suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos, e ele passa o val de Jaboque, né? Ele fez a família dele passar por aquele ribeiro, tudo aquilo que ele pertencia, ele passou por ali e ele ficou só ali falando com Deus. A Bíblia diz que ele lutou com um homem até o romper do dia. Ele entrou em oração e ele começou a orar ao Senhor. A Bíblia fala essa história linda que você já conhece, né?
que ele fica ali o tempo todo lutando com o Senhor. Ele quer a bênção, ele quer ser abençoado, ele não quer que o irmão o mate a sua família. Então ele entra em oração ali. A Bíblia fala que ele ficou com um homem lutando ali, gente, até o romper do dia. Esse homem, esse ser celestial, vendo que não podia com Jacó, porque Jacó ele queria receber a bênção dele. Gente, era tudo ou nada ali. Jacó naquele val de Jaboque, para ele era tudo ou nada. E quando aquele ser celestial viu que não podia com Jacó, ele foi lá e tocou na articulação da coxa de Jacó, né? Ele deslocou a junta de Jacó. E ele falou, deixa-me ir, porque o dia já rompeu, eu preciso ir. E Jacó falou, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Enquanto você não me abençoar, eu não vou te largar. Olha a fé desse homem, gente. Olha a fé desse homem. E aí, aquele ser celestial faz a pergunta para Jacó, como você se chama? Será que aquele ser celestial não sabia o nome de Jacó? Será que ele não sabia? Claro que ele sabia. Mas quando aquele ser celestial faz a pergunta para ele, como você se chama? E ele diz, Jacó. No hebraico, Iacov. Iacov. Aquele que segura pelo calcanhar. Ele está dizendo, eu sempre lutei. Eu luto desde que eu saí da barriga da minha mãe. Eu já saí da barriga da minha mãe lutando com meu irmão. E eu sempre lutei. Eu lutei porque eu queria o direito da primogenitura. Eu lutei com as minhas armas. Eu lutei enganando, trapaceando, mentindo. Mas eu lutei. Eu fui para casa do meu sogro e eu lutei para sobreviver. Fui enganado na noite do meu casamento e trabalhei 7 anos e trabalhei mais 7 anos e meu sogro me enganou. Quando ele fala assim, meu nome é Iacov, ele está contando essa história. Quando o anjo pergunta para ele qual é o seu nome, ele diz Iacov, ele está dizendo, eu sou um lutador. Eu sou um lutador. E aí aquele ser celestial diz para ele, você não vai mais ser Jacó. Agora você vai ser Israel. Então, você não será Iacov, você será Israel. É uma aula longa isso aí, mas esse significado, né? Iacov, Israel. Então, a sua luta agora foi diferente. A sua luta agora foi diferente, porque você lutou, olha só, como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó é um lutador, então agora o seu nome vai ser Israel. Agora você lutou com Deus. Você não lutou só com os homens, você lutou com Deus e você prevaleceu. E aí Jacó, ele imediatamente fala, e qual é o seu nome? E aí aquele ser celestial, por que você pergunta o meu nome? E abençoou Jacó ali naquele lugar. E aquele lugar Jacó chamou de Peniel, porque ele falou, eu vi o Senhor face a face e a minha vida foi salva. Eu vi o Senhor face a face e eu não morri. E a Bíblia fala que o sol nasceu ali enquanto ele atravessava Peniel. E quando ele sai daquele vale, ele sai coxo. Porque quando a gente luta com Deus, a gente perde alguma coisa para ganhar. Então, quando a gente luta com o Senhor, no Val de Jaboque, alguma coisa tem que sair para que alguma coisa do céu possa entrar na nossa vida. Então, Jacó ali, ele lutou com um anjo e ele saiu mancando. Mas ele saiu com a bênção de Deus. E a Bíblia fala que no capítulo 33, quando Jacó levantou os olhos, ele viu Esaú se aproximando.
Ele viu Esaú se aproximando com 400 homens com ele. E a Bíblia fala que ele passou os filhos de Lia e Raquel, as suas servas, colocou seus filhos todos ali. E a Bíblia diz que Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pulou no pescoço de Jacó e o beijou, e os dois choraram. Então ali houve reconciliação, né? Porque Jacó, ele se humilhou. Jacó, ele lutou com Deus, ele quis ser abençoado. Jacó, ele reconheceu, né, os erros do passado. Ele reconheceu que precisava fechar aquele capítulo da vida dele e que ele precisava reconciliar com seu irmão. E ele foi diante do Senhor pedir essa bênção. E quando Esaú vê de longe o seu irmão mancando, chegando perto dele, né? Porque Jacó, ele sempre se orgulhou de ser um lutador, mas naquele momento ele não podia mais lutar com o irmão, porque ele já tinha lutado com Deus. E aí Esaú pula no pescoço dele, os dois se abraçam, se beijam, choram, né? E Esaú pergunta: quem são essas pessoas? Não, essas são os meus filhos, as minhas esposas, os meus filhos, os meus servos, né? E foi ali um encontro maravilhoso. Que cena linda, né, Hermocione? Que cena linda. Um encontro maravilhoso. E Jacó, ele quis dar presentes, né? Eu tenho muitos bens, eu quero te abençoar. E Esaú falou: eu não preciso de nada, eu já tenho as minhas coisas. Aí Jacó fala: não, eu quero que você aceite o meu presente, porque quando eu vi o seu rosto, parece que eu vi o rosto de Deus. Recebe o meu presente, recebe, porque Deus tem sido generoso para comigo, eu tenho fartura. E aí Esaú aceita o presente dele. E aí Esaú caminha junto com ele, né? E ele fala: vambora, vamos pra frente. Aí Jacó fala: olha, eu tenho meninos pequenos, eu não quero cansar os meus meninos, né? Eles podem morrer, meus rebanhos. Eu vou seguindo passo a passo, pouco a pouco. E Esaú fala para ele: então permita que eu deixe contigo gente que está comigo. Aí Jacó falou: para quê? Para que eu alcance e mercê os olhos do meu senhor. E aí Esaú providencia ali, né, homens para tomar conta ali de Jacó, naquele caminho ali, né? E a Bíblia fala que deu tudo certo, né? Foi tudo bênção. A Bíblia fala que ele chegou a Padarã, né, de onde ele tinha saído há 20 anos atrás. Ele armou a sua tenda ali, né? E ele comprou dos filhos de Amon. A Bíblia fala aqui que ele comprou parte do campo, né, onde ele armou ali a sua tenda, dos filhos de Amor, pai de Siquém. Ele pagou um preço por aquele lugar ali e levantou ali um altar ao Senhor Deus de Israel. Então, são muitos ensinamentos nesse texto. Eu aprendi muita coisa aqui, né? Eu aprendi que a gente precisa acertar contas, né? Eu aprendi que a gente precisa voltar atrás, a gente precisa fechar ciclos na nossa vida. Eu aprendi que o perdão é maravilhoso, né? Que a gente precisa perdoar. Eu aprendi que nós precisamos orar ao Senhor, né, com humildade, reconhecer as bênçãos que o Senhor já tem feito, as coisas boas que Ele já tem feito, para que o Senhor envie mais, para que o Senhor nos abençoe mais. Eu aprendi que para o nosso caminho tem intervenção divina. Você percebe aqui que Deus guardou Jacó em todo o tempo. Nos momentos das piores crises de Jacó, o Senhor estava ali com ele, né? E uma coisa que eu fiquei maravilhada, nesse caminho de volta para casa, Deus envia anjos para estarem guardando a vida de Jacó. Então, como eu falei no início, para quem chegou depois, gente, nós precisamos da visita de anjos. Nós precisamos da glória de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos da intervenção divina na nossa vida. Nós precisamos, por quê? Porque nós vazamos.
Nós vazamos. O ser humano vaza, né? Então nós precisamos nos encher da presença de Deus. E esse texto aqui me ensinou muita coisa boa. Você que chegou agora, já são 11 horas, vou terminar minha live por aqui, né? Começamos às 10 horas. Quanta coisa boa nós aprendemos. Então, olha, lance mão daquilo que o Senhor tem para você. Nós somos servos de Deus, nós não somos qualquer um. Eu aprendi isso também. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer crente. Nós somos flechas na mão do valente. Nós temos dono, nós temos um Deus que peleja por nós, um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que nos protege, que se for preciso enviar anjos para nos guardar, Ele envia, né? Um Deus que ouve a nossa oração. Então, a Bíblia, gente, é uma fonte. Eu sou suspeita para falar porque eu amo a palavra de Deus. E hoje eu estava pensando sobre isso. Hoje. Olha, mas tanta gente prega a palavra, tanta gente ensina, glória a Deus, quanto mais pessoas pregando e ensinando a palavra, melhor, né? O Senhor nos chamou com esse ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e nós estamos falando aqui toda quinta-feira de Bíblia, nós estamos falando aqui da palavra, semeando a palavra, e aí você pode perguntar assim, meu Deus, qual a diferença entre a irmã Alessandra e outras pessoas que pregam a palavra? Deixa eu falar assim um pouquinho, eu mesmo falando de mim mesmo, né? deixa eu falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, eu amo a palavra, e não é da agora. O Rodrigo também tá aí, Rodrigo, Pai do Senhor, que benção, o Rodrigo também tá uma benção, tá pregando a palavra aí, né, o Senhor tem usado bastante nosso irmão Rodrigo, e é isso aí, vamos continuar falando de Jesus, porque Jesus está voltando, né, Jesus está voltando, e nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Tanta gente usa a internet para tanta besteira, fala tanta bobagem, nós estamos aqui falando de Jesus. E aí, você pode perguntar assim, qual a diferença da irmã Alessandra para outras pessoas que pregam? Primeira coisa, eu amo a palavra de Deus. Desde que eu me entendo por gente, que eu aprendi a ler, eu amo o livro, meu livro preferido. Olha que eu leio bastante, ó, tem muito livro aqui atrás, ó, gente, olha, deixa eu sair daqui, ó. Tem muito livro aqui do lado, olha aqui, gente, é muito livro, gente, é muito livro. Eu tenho muito livro, eu gosto muito de ler, é um vício bom, né? Mas o meu livro preferido sempre será a Bíblia. E uma coisa interessante também sobre a irmã Alessandra, deixa eu falar. A minha pregação é artesanal. O que é isso, hein, irmã Alessandra? O que é isso que a senhora está falando aí? Minha pregação é artesanal. O que quer dizer isso? A minha pregação é do meu jeito, né? É do meu jeito, é do meu estilo. Eu não preciso copiar ninguém. Então sou muito tranquila aqui pregando a palavra toda quinta-feira, porque eu não copio ninguém, eu não quero ser igual a ninguém, né? Do jeito que eu falo aqui na minha casa toda quinta-feira, né? Nessas lives, né? Que eu já faço desde antes da pandemia. Quando começou a pandemia, eu comecei a pregar, fazer essas lives, né? E não parei mais, continuo fazendo. E do jeitinho que eu prego aqui toda quinta-feira, é do jeito que eu falo lá na minha comunidade de fé, lá na IM54, quando eu tenho oportunidade para pregar, é desse jeito. Não é nada diferente do que eu falo, né? Ou se eu for na sua igreja, quem já me recebeu na sua igreja para pregar, né? Se me convidar, eu vou, né? Se me convidar, eu vou. Então, do mesmo jeito que eu prego aqui na minha casa, prego na minha igreja, eu prego na igreja que você me chamar, eu tô lá também falando de Jesus, é do mesmo jeito, eu não mudo nada, não tem nada, né, artificial. É a palavra pela palavra. Então, para mim, a pregação da palavra é um ato de amor. Eu não posso dar dinheiro para todo mundo, porque eu não tenho, né? Eu sou pobre, igual você também, né? Sou rica da graça do Senhor. Então, anunciar a palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode fazer, porque a palavra de Deus, ela muda histórias. A palavra de Deus muda mentalidades. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus liberta. Então, para mim, pregar a palavra é um ato de amor, né? É uma coisa que eu sou bem feliz, muito feliz pregando a palavra. É a coisa que eu mais amo fazer. A Patrícia colocou aí, ó, a Vanessa colocou. Ai, que bonitinho, gente. Espero que não fique gravado aqui, ó. Falou que eu sou única. Nós somos únicas, né? Somos únicas. Do jeito que Jesus me fez, né? Glória a Deus, né? A Patrícia também. Patrícia tá matando a saudade aqui, né, Patrícia?
Falou que eu continuo do mesmo jeito. Patrícia já me conhece um tempão, a gente. Fala que eu continuo do mesmo jeito, pregando do mesmo jeito. Realmente, né? Eu amo. É uma coisa que eu faço que eu amo. Enquanto eu viver, eu vou falar de Jesus. Enquanto eu estiver andando aqui nessa terra, eu vou falar de Jesus. Depois que eu não estiver aqui, eu vou abraçar Jesus lá em cima e vou continuar a minha história com ele lá em cima. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou anunciar a palavra do Senhor, que é linda. A palavra de Deus nos transforma. E como eu tenho crescido na palavra, como a nossa vida muda, né? Porque a palavra tem esse poder. É uma semente poderosa, é uma fonte inesgotável. Ela transforma áreas da nossa vida, ela muda, ela tira as coisas do lugar, né? A palavra limpa a gente, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma. A palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos fortalece. Então, gente, é muito bom, é muito bom. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Toda quinta-feira tem um grupo de gente aqui, linda, me abençoando aqui também. Pessoas que gostam da palavra igualzinha a mim, né? Quem gosta da palavra, assim, que é apaixonado, tá aqui comigo toda quinta-feira. Muita gente não consegue estar aqui porque é tarde da noite, assiste no outro dia, né? E fala, irmã Alessandra, eu não estava na live, mas eu assisti, né? E foi uma bênção. Ó, a Mandinha também tá aí, ó. Ela falou que eu sou muito especial. Gente, vocês que são especiais. Cada pessoa que Deus coloca na minha vida é um presente, né? É uma bênção. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, como o Senhor tem nos abençoado, né? Então, quero desejar aí um final de semana abençoado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a live de hoje. Quem entrou depois pega lá do início. Compartilha, gente. Ó, toca nesse aviãozinho. Compartilha para as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E continua. Fala de Jesus. Fala de Jesus onde você estiver. Fala no teu trabalho. Fala no teu serviço. Fala na tua família, na tua vizinhança. Anuncia o Deus que pode mudar histórias. Anuncia o Deus que pode mudar destinos. Uma palavra muda um destino. Uma palavra muda toda uma vida. Então anuncia Jesus. Obrigada, meninas, meninos, meninas, né? Todo mundo que está aqui me abençoando. Continua abençoando o reino, divulgando a palavra do Senhor, falando de Jesus. Vamos espalhar Jesus nessa terra. Que venha o reino de Deus, né? Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Ó, beijo para vocês e até a próxima semana. Se Deus quiser. Olha aí, ó. Minha ex-coordenadora, olha que bênção. Beijo para vocês, Vanessa Machado, Patrícia, Malcione, Pastor Luciano, Rodrigo, irmão Rodrigo, lá da nossa igreja. Gente, só gente boa aqui. Professora Mendes, que entrou também, Edilson. E tem gente beça, Catiane Alcântara. Que benção, gente. Só gente que gosta de Bíblia aqui comigo. Deus abençoe vocês muito, 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 muito. E até a próxima semana, se Deus quiser.